Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e esse é o primeiro episódio do Sem Crachá, um podcast feito para trocar ideias, aprender e gerar insights sobre diversos assuntos orbitando o universo business, seja CLT, PJ, empreendedorismo, entre outros tópicos. Participando do nosso papo hoje temos eu, Rodrigo, analista de planejamento, Marcelo, Data Analyst e como convidado nosso amigo André Neiva, coordenador de planejamento, um dos fundadores do Fórum Planeja que Dá, que é um grupo de troca de informações para funcionários das áreas de planejamento estratégico, MAS e BI. Nesse grupo, além das experiências trocadas, tem também anúncios de várias vagas nas áreas citadas. O network é muito bom, então deixaremos o link para acesso aos grupos do WhatsApp, do Telegram, ao canal do YouTube e o Instagram do Planeja que Dá para que vocês tenham acesso à comunidade. Para dar uma força ao nosso projeto, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de interagir via comentários, enriquecendo assim a discussão. Estamos testando e adaptando o formato do podcast, mesmo que online, pelo menos por enquanto. Então todas as críticas e sugestões serão muito bem-vindas. Esperamos que gostem do conteúdo que começa agora. André, então uma coisa, cara, que assim, a gente vive muito, né, nessa nossa vida de analista aí, é uma coisa que é praticamente impossível não ter, que são situações de conflito com outras áreas, né, velho? A gente vive muito esse tipo de coisa. Conta pra gente aí um pouquinho do que você passa aí, o que você pode dividir pra gente. Cara, situação de conflito é basicamente a vida de quem propõe mudanças, né? A partir do momento que você propõe fazer diferente do que já está montado, ou seja, o cenário atual, você vai ter que comprar uma briguinha, vai gerar algum conflito, vai gerar principalmente conflito de interesse, geralmente, né? Que é na parte de planejamento, falando um pouco da área de atuação que eu estou hoje, é muito visão de custo, muita visão de redução de quadro operacional. Então, eu entro num conflito de interesse que o cara ele quer ter uma quantidade de pessoas lá razoável, tranquila, para ele conseguir ter uma margem de tranquilidade para conseguir entregar os resultados. E eu quero ter o mínimo possível de margem, que é a famosa gordura, né? Então, a gente já começa logo de cara com conflito de interesse. E aí, como a gente tem que trabalhar isso e como eu tento trabalhar isso? Eu tento mostrar que o resultado final, que é a margem de lucro, que é a EBITDA, é um resultado do conjunto. Então, eu não estou conflitando nos interesses. Eu estou buscando um interesse maior, que não é um interesse operacional, nem um interesse de planejamento, que é o interesse do negócio, que é o interesse do stakeholder, que é o cara que, de fato, vai receber a grana no final do mês, que é o cara que, de fato, vai receber os dividendos ao longo da cadeia de valor da empresa. Então, eu tento mostrar para ele que ele não vai fazer por mim, ele não vai me alegrar se ele fizer a proposta que eu estou passando para ele, a otimização ou a eficiência que a gente está buscando. Ele vai, na verdade, conseguir mais do que isso. Ele vai conseguir fazer com que a empresa cresça, tenha mais valor, seja mais bem vista pelo mercado, naturalmente tenha uma valorização das ações e, por consequência, os sócios da empresa se sintam felizes de estar nessa empresa, né? E cada vez gere mais aportes de valor financeiro, fazendo, de novo, esse ciclo vicioso, né? Que a empresa valoriza, contrata, cresce e, naturalmente, vem mais investidor, contrata, cresce. Então, é só um ciclo bem grande de eficiência que vai gerar na ponta um resultado não só para as pessoas do local, via PLR, bônus, entre outros indicadores financeiros que também tem a sua divisão nas empresas, mas também principalmente para quem banca a conta, né? Que é os stakeholders e os sócios majoritários. Eu acho que tem uma briga aí, né, cara? Porque eu acho que assim, um ponto que eu tava pensando aqui, eu acho que rola muito uma briga de verdades, né? Porque o cara que às vezes ele tem, vamos falar assim, o trabalho de alguém que normalmente é um analista ou de reports, ou de uma atividade de controle e tudo mais, rola muito isso do cara ele tem uma posição mais técnica, então ele tem a verdade dele, que é uma verdade normalmente mais técnica, mais matemática, mais lógica, e as áreas que normalmente o cara que é mais técnico se relaciona, o cara que é de relatório, o cara que está gerando informação, ele normalmente está tratando, bem generalizando, com a galera de humanas, né? Então ele está falando com aquele cara que normalmente tem a verdade dele, que é uma verdade de relação com a linha de frente, uma verdade de escutar a bronca do cliente final ali, ou de receber a bronca do diretor.
e muitas vezes a posição técnica que é passada, ou num reporte, ou numa informação mais técnica, não bate com a vida do cara, né? A vida do cara é muito mais emocionante, às vezes, do que o cara que tá trabalhando com o número ali, e rola uma dificuldade, às vezes, até de vender a ideia, né? Tipo, quando a gente tem alguma situação, alguma necessidade para passar quanto à informação, acho que alinhar esses dois discursos, esses dois pontos aí uma coisa que pega bastante, né? Sim, e o que eu acredito muito que dê para melhorar e facilitar isso é o que a gente chama de presença no chão de fábrica, né? O planejamento isolado na salinha, cara, isso acabou anos atrás, no sentido de ser eficiente e ser eficaz. Não estou dizendo que não exista mais, mas estou dizendo que em empresas consolidadas que buscam resultados e que entregam seus resultados, o planejamento não fica mais alojado numa casinha onde de lá é o que a gente chama de Olimpo, né? Onde de lá partem as decisões e chegam no chão da fábrica, a galera tem que seguir, é isso, a vida é assim. Hoje o planejamento que de fato se valoriza e que busca estar atualizado com o mercado, ele está atuante no chão de fábrica, ele está do lado do supervisor, ele está do lado do coordenador, ele está do lado, se possível, dentro das limitações, claro, do lado do agente, sabendo quais são as dores, sabendo quais são os impactos, porque de fato é muito fácil você, dentro de uma salinha, passar uma meta, traçar um plano, se você não sabe o que acontece no dia a dia. Então é muito fácil eu falar para o cara, ó, amanhã seu TMA vai ser 10 minutos menor do que hoje. Amanhã você vai vender muito mais do que você vendeu hoje. Só que tudo isso... Por quê, né? Por que você vai vender mais, né? Só que tudo isso olhando número frio. O que ele precisa fazer, o que ele precisa corrigir para poder fazer isso funcionar, entendeu? É isso que eu acho que tem ainda, como eu falei, esse time de planejamento, que eu chamo de planejamento arcaico, que ainda não entendeu. Que é necessário você estar conectado à ponta para você saber o que acontece na ponta e, naturalmente, o seu plano já contemplar os problemas que a realidade existe. Sim. E nesse lance de colidir, a questão mais técnica ali, da gente fazer uma gestão de número com a galera mais operacional, que vive ali a vida de linha de frente, eu acho que um trabalho que fica muito necessário é o trabalho, no bom sentido, de convencimento, né? Eu acho que aquela questão, tipo, de você, eu preciso convencer a pessoa que esse é o melhor caminho, né, que essa é a melhor análise. Quando a gente fala do teu segmento, né, que é o segmento de planejamento, muitas vezes a gente dá algumas determinações e que não tem muito como escapar, né, é uma questão matemática até muitas vezes do que é o melhor para você trabalhar. Na parte de gestão de informação, muitas vezes você vê que, por exemplo, uma meta não vai ser batida se as coisas continuarem daquele jeito, e às vezes na emoção uma linha de frente acha, não, mas a gente está mega engajado, estamos trabalhando 15 horas por dia, nós vamos bater. Assim, não, mas vocês já estão trabalhando 15 horas por dia há meses, e eu já estou projetando aqui que vocês não vão bater. Não adianta essa emoção, não adianta essa energia, né? Não vai bater, né? Então, existem essas situações de conflito, eu acho que o convencimento ele é fundamental, né? Como você chegar nesse convencimento? Acho que você abordou um ponto legal, que é você se aproximar do cara na vida dele, né? Tipo, no dia a dia dele ali, do que ele faz para entregar, né? Então, acho que você ganha um pouco do convencimento do cara. E acho que um bom papel nisso também é o papel de educar, né? Porque muitas vezes quando você eleva o conhecimento da pessoa para quem você está entregando o resultado, a pessoa passa também a ser um entendedor, né? Tipo, o cara, assim, não, legal, o cara não manja nada de Excel, vamos dar um exemplo. Quando você ajuda o cara a elevar um pouquinho o nível dele, quando você fala, não, eu fiz umas fórmulas aqui, eu te garanto que tá certo, ele já sabe o que é, ele já sabe a confiabilidade que aquilo tem, e para de te questionar em até alguns aspectos, né? A confiança do cara é muito maior, né, no processo. Claro, é que, não, cara, infelizmente não tem outro meio de vida que funcione nesse sentido de você confiar numa coisa que você não entende. Eu acho que tolo não é quem não confia numa coisa que não entende. Tolo é quem acredita numa coisa que não entende. Então, se o cara falar para mim, o foguete ele vai sair daqui a 2 minutos usando gasolina. E eu falo para ele, realmente, vai sair com gasolina mesmo e tá tudo certo. Cara, assim, se a gente parar para entender, a gente vai naturalmente saber que o foguete não vai sair com gasolina, ele tem um combustível especial necessário para que ele funcione. Então, tolo, de novo, repetindo, tolo não é quem acredita, que não acredita naquilo que não entende. Tolo é quem acredita naquilo que não entende. Se eu não sei do que eu estou falando,
Se eu não sei o que o cara está me falando, como que eu posso acreditar? Então, fundamental que você falou é educar a pessoa na linguagem que você está falando. Ou, principal, não somente educar na linguagem que você está falando, como transcrever, como traduzir a linguagem que você está falando. Para você pode ser muito simples. Eu fiz uma média ponderada. Aí você chega uma pessoa que nunca estudou matemática, estatística, o cara é totalmente, como você falou, sei lá, 70% do core dele é humanas. É lidar com pessoas, é lidar com gente. Não tem ligação com média ponderada, com somar produto, com Excel, com BI. E ele pode se sentir perdido. Importante você ter essa ponte de conexão através da educação. Fala para ele, cara, vem aqui, senta do meu lado, eu vou te mostrar o que eu faço, você vai entender o que eu estou te passando. Você vai entender que tem uma lógica por trás, que tem uma motivação e que, principalmente, o objetivo que eu tenho é facilitar a sua vida. Te passando insights, te dando os caminhos para que você, seguindo esses caminhos, você tenha um resultado positivo. Para que eu não precise, inclusive, te encher o saco por um resultado que não está sendo entregue, como cara de controle. Tomando o assunto por esse lado que o André bem colocou, que sobre essa proximidade, uma das frases que eu venho mais ouvindo nesses últimos tempos, baseado no atual projeto que eu estou, é que esse profissional arcaico que você falou, ele está com os dias dele contado. O cara que não se preocupar com o aspecto humano do seu time, ele não terá espaço no mercado. Porque se a gente for para pensar, tecnicamente falando, as nossas áreas, elas só existem porque existem as operações. E as operações são feitas de pessoas com as suas necessidades, cada uma com suas necessidades específicas. A gente trata os números como a gente acha que deve, baseado em estatística, matemática ou algo assim, mas a gente não pode esquecer que lá na ponta, o nosso trabalho, se não for bem feito, um dimensionamento, um forecast, uma escala de folga, lá na ponta o cara sofre e automaticamente o cliente final, que é o ponto-chave do negócio também, ele vai sofrer junto, né? E aí pode tornar tudo isso um grande problema para a companhia, se não tiver uma estrutura bem montada, que pense no negócio, mas também traga as pessoas, porque o nosso negócio é basicamente feito das pessoas, né? Sim. Não, e daí não vai importar mais, né? Aí não vai importar mais quem errou. Porque aquela questão é legal, eu não pensei nas pessoas, o cara queria uma coisa, eu queria outra, eu fiz do meu jeito, ele não entendeu, ele não comprou, mas todo mundo se lascou junto. Tipo, não faz diferença nenhuma no final do dia, todo mundo se ferrou, né? Porque então vale a pena no longo prazo você pensar nas pessoas, cada uma com a sua gama de conhecimento ali, a sua área de conhecimento, e você tentar entrar um pouco no mundo do cara, né? Sim, e assim, tem até uma frase que tá muito clichê agora, cara, no momento, que eu vou até dar uma lida aqui para vocês, que é 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Ainda tem gente que tenta dividir, fazer uma separação, assim, como se fosse possível, tirar pessoas como se as pessoas fossem só o meio para aquilo, entendeu? As pessoas são sim. Porque, primeiro, cara, você constrói tudo que você faz, tudo que a empresa que você trabalha faz, é focando num cliente, é focando num resultado para alguém, por alguém. E tudo que você faz depende de alguém. Então, cara, você está 100% atrelado a pessoas. E se a sua preocupação é zero com pessoas, naturalmente a sua preocupação é zero com o resultado. E a gente observa muito isso com cadeias de valores e com lugares que têm problemas relacionados a turnover alto, absenteísmo alto, improdutividade alta, enfim, altos custos com quadros de funcionários extremamente inchados, exatamente por conta disso, por não valorizar as pessoas e não entender que as pessoas são o meio e o fim dos negócios. Porque você entrega para alguém e através de alguém. Então, enquanto as empresas não entenderem isso, vai ficar muito difícil o caminho ser percorrido com tranquilidade, cara. Isso é fato. Então, daí a gente falou um pouco do problema, né?
A gente meio que falou, legal, a gente tem esse panorama, a gente falou do problema, legal, a gente até abordou em cima alguns caminhos, mas a gente indo mais para o lado da solução agora. Legal, a gente sabe que essa relação técnico-humana às vezes é complicado, o cara que tem o número versus o cara que recebe, né, tem essa questão complicada. Mas agora a gente entrando um pouquinho na parte da solução. Como vocês veem caminhos para a gente tentar melhorar esse ponto, melhorar esse processo aí? O que vocês veem de caminho? Cara, pensando um pouco sobre solução, acho que entra um pouco na linha do que eu comentei, que eu acho que é um dos tópicos para você começar a construir uma relação de confiança, que é você estar no dia a dia dos caras. Então, assim, você está falando para um público, mas você não entende o dia a dia daquele público, naturalmente a pessoa não vai confiar em você. Se você está falando na linguagem que você entende e não que as pessoas entendam, aquela pessoa não vai confiar em você. Então, assim, eu acho que dois caminhos possíveis para uma solução, aliás, dois elementos importantes para essa solução é você conhecer o dia a dia de quem você está conversando, quais são as dores, quais são os problemas e como você pode agregar e melhorar essas dores, esses problemas. E o segundo, com certeza, é você estar presente no dia a dia, na rotina, e principalmente trazendo a mensagem que você quer passar de acordo com quem vai receber. Eu não falo para mim, eu falo para alguém. Essa pessoa está me entendendo? Ela consegue compreender a minha motivação em passar aquele número para ela, em passar aquele resultado para ela, em passar aquele plano para ela? Se ela entende e acredita, tem um bom passo para a gente conseguir construir uma relação de confiança e, naturalmente, o resultado fluir. E tem outros fatores importantes também, que é, por exemplo, a gente ter a compreensão de que o que a gente olha é o número frio, o que acontece na realidade tem N variáveis, cara, inúmeras variáveis. Então, entre o que a gente planeja e o que acontece, tem grandes distorções, grandes diferenças, e é por isso, inclusive, que existe a área de controle, né? Se tudo desse conforme planejado, eu não precisava controlar. Então, se eu preciso controlar é porque algumas coisas vão fugir e a gente vai tentar minimizar os impactos ao máximo para dentro do possível ou dentro do nosso melhor, enquanto não temos condições melhores ainda, entregarmos o resultado. Então, não, isso que você falou, André... Desculpa, André. Isso que você falou, cara, já focando nessa parte de solução, que a gente está meio que abordando nesse pedaço, é a questão de não ignorar o fator emocional na hora de se relacionar com as áreas, entendeu? Sim. Porque entra muito nisso que você acabou de falar. Porque, por exemplo, você pode chegar para uma pessoa, dando esse exemplo da meta. Tipo, a meta não vai ser batida, tá faltando 20%. Assim, não, gente, a gente tem que vender 20% a mais. Você pode estar ignorando que um cara já pode estar trabalhando 12 horas por dia. Você pode estar ignorando que esse cara já está estressando uma galera para chegar num resultado, né? Você pode estar ignorando vários fatores de pressão nesse time de frente só porque você fez uma conta de A mais B e viu que está faltando X, entendeu? Então, na hora de se expressar, eu acho que isso é um gap, né? É uma deficiência muito, muito encontrada na galera mais técnica, no geral, né? Tipo, é um ponto a trabalhar. Se o cara não tem isso desenvolvido, ele tem que treinar, né? Literalmente, na vida real mesmo, ele tem que treinar isso, que é essa empatia, essa forma de se relacionar. Não basta ser bom, não basta ser bom tecnicamente. Ser bom tecnicamente pode te garantir o que você já conquistou para o resto da vida. Aí, beleza. Se você quer sair de onde você está para qualquer outro caminho, você vai ter que aprender a falar, camarada, não tem jeito, né? Então, vai ter que aprender a se relacionar, vai ter que aprender a lidar com as emoções dos outros, né? A falar e falar entendendo as emoções dos outros e como que o cara vai receber aquela pancada. Então, é um autofiltro que o cara tem que trabalhar mesmo. Assim, eu vou contar pro cara que não vai bater. O que ele vai pensar? Ah, não, ele vai pensar tal coisa. Não, então eu vou chegar, gente, acho que tá complicado, não sei que caminho que a gente vai tomar, mas esse resultado do jeito que tá, não vai chegar, né? Acho que é interessante dar uma conversada, ver se tem uma alternativa, tudo mais, mas abordar de uma forma que o cara receba aquilo, não como uma imposição ou uma situação que você está jogando a bomba no colo dele. Você é parceiro, vamos tentar ver junto, tudo mais, chegar numa posição. Então, eu acho que essa linha aí é bem interessante. Um outro ponto que eu ia mencionar... Diga, Igor. Não, é que você bateu num ponto que ele é chave do assunto.
que é aquela questão da área de staff, a gente conhece pessoas que ainda acham que a área de staff ela está acima da área de operações, né? Que tecnicamente o conhecimento técnico ele é superior e determinante para o negócio, entendeu? Quando você fala assim que o cara tem que compreender as emoções, que ele tem que entender como é que aquela decisão qual que é o efeito que ela vai surtir dentro do curto, médio, longo prazo. Você pede para o cara também criar uma inteligência emocional do universo ao redor dele, né? Ele tem que aprender também que não são os números que vão determinar o sucesso do negócio, porque a gente sabe que nessas áreas de staff, como tem muita gente que conhece muito estatística, matemática, essas coisas, os caras tem gente muito boa. Essa dificuldade de conexão humano-humano, ela é grande, porque o cara às vezes acha que ele tem razão e acabou, entendeu? Porque ele fez o estudo, a matemática está feita e é aquilo ali e pronto. Então, assim, isso que vocês falaram faz muito sentido. Quando o cara consegue juntar as duas coisas, o trabalho, operação, staff, ele se torna mais fácil. Por quê? Porque você não tem aquele problema do embate. Quando você vai lá conversar e falar de um possível problema, a pessoa que vai receber, seja coordenador, supervisor, seja quem for de operações, ela já sabe que você está ali para ajudar ela, entendeu? Ela já sabe que você está ali para falar, eu não estou impondo para você que você faça isso, eu estou falando que o nosso cenário daqui para lá vai dar um problema, daqui para frente pode dar um problema, e que essa aqui é uma possibilidade de ajuste que a gente pode fazer. E a pessoa recebe aquilo ali de uma forma melhor e o trabalho flui de uma forma melhor, entendeu? Mas é isso aí mesmo. Não, o ponto que eu ia mencionar, adicional só, é uma outra forma de resolver isso. É claro, isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem preparada, porque senão pode passar a mensagem errada. É a validação técnica. É aquela questão Sim. da pessoa ela te ver como um especialista, né? Então, a partir do momento que a pessoa te vê como um especialista, as suas próximas afirmações saem com muito mais naturalidade, porque num primeiro momento houve a validação, ela já confia em você, te vê como um conhecedor daquela área, a partir de então não tem mais questionamento. Isso vai para uma área de decisão técnica, isso vai para uma área que entrega relatório, porque isso acontece também. Às vezes o cara pisa na bola na entrega de alguns relatórios, ou com número trocado, manda versões posteriores, perde esse reconhecimento como especialista. Mas quando ele manda um relatório, o cara já, putz, é do cara? Será que tá certo? Nossa. Entendeu? Então, ocorre esse tipo de coisa também. É bem comum. Então, vale para qualquer tipo de área mais técnica, dá para você se preocupar com esse tipo de situação. Então, acho que essa validação, ela é importante, você achar um momento em que você consiga cravar ali, você falar, até usar de frases que você garanta isso, assim, não, garanto, isso aqui eu vou te passar, tá tranquilo, fiz todas as validações, tudo mais, fiz tal coisa. Tenta demonstrar um pouquinho dos elementos que você utilizou para chegar naquele racional numa linguagem que você saiba que vá se conectar com a pessoa, né? Não adianta você usar um technique muito monstruoso, né? Ah, não, fiz um lookup table no Power Query e nananã e lá, a pessoa tá. E aí, né? Não sei ainda se eu devo confiar no número ou não. Tipo, que né, às vezes não agregou nada para a pessoa, dependendo do nível técnico dela. Então, é um ponto importante. Até teve uma situação que aconteceu comigo, que eu fui forçado a ser reconhecido como especialista. Não foi nem eu que busquei, o prestador de serviço que me forçou. Né? Foi até uma situação bem, bem curiosa, que eu fui para uma reunião apenas para apresentar o resultado, teoricamente, minha participação seria curta, né? Ia ser coisa de 5 minutos ali. Não, o resultado é esse, tudo mais. Aí o cliente... um cliente bem exigente, inclusive, ele chegou, não, aqui na sala de reunião, tá com acesso à rede, onde estão seus arquivos, tudo? Eu falei assim, não, está, beleza. Você pode abrir seus racionais, seus cálculos, tudo de onde você tirou? Aí eu, consigo. Aí eu abri tudo. Aí ele, então, esse aqui é como você fez a conta, né? Eu mostrei para ele ali, foi. Se você apagar tudo, você consegue fazer a conta de novo? Aí eu, Prova de consigo. fogo. Eu consigo. Aí ele, apaga tudo para mim, então. Aí apaguei tudo, a planilha toda. Ele falou assim, não, toca o barco aí. Eu espero.
você tem tudo que a gente pediu, tudo, refaz aí na minha frente. Fiquei 1 hora lá com o cara, ele foi fazendo, faz daqui, faz dali, nananã. Chegou exatamente no mesmo ponto, ele não expressou nada. Ele falou, não, legal, tranquilo, obrigado, ou muito obrigado aí, tô mais legal. Acabou a reunião. Num segundo, eu, né, suando em bicas, né? Aí, Sempre. numa segundo encontro com ele, né, fomos abordar um tema parecido, né, de questão de budget, né, de receita para uma campanha e tudo mais. Ele chegou, ó, Marcelo, o negócio é o seguinte, eu tenho esse tanto de milhões aqui, vê o que dá para fazer na operação com esse dinheiro, e não pediu para eu abrir nada na tela. Ele só jogou o dinheiro. Então, ou seja, ele não falou nada, ele me validou na primeira reunião, eu falei assim, não, beleza, para mim é um cara confiável, fechou, tá certo. A partir dali, acabou. A relação ficou até por e-mail, tipo, ó, vê tal coisa para mim, tenho tanto de dinheiro, vê aí para mim o que vai acontecer, o que dá para fazer, tudo mais, e acabou. Entendeu? Ou seja, ele me validou, né? Eu nem tive a oportunidade de fazer a validação, né? Ele buscou isso, até por ser um cliente experiente, ele buscou isso inicialmente, mas deu para entender o resultado, né? E com isso eu aprendi também, porque foi a primeira vez que eu vivenciei esse tipo de situação. Falei, peraí, rolou comigo? Por que eu não posso fazer com os outros? Eu me colocar, eu ensaiado, treinado, me coloco nessa situação e me valido para a pessoa. Por que não? Então é uma boa dica, né? Tipo, às vezes você estiver numa situação que você acha que as pessoas não estão com uma segurança com o teu domínio, com alguma coisa, monta ali uma estruturinha bacana, ensaia, tudo mais, assim, não, peraí, hoje eu vou me consagrar. Vai lá e monta o negócio e se valida pra galera, entendeu? Pra quem você acha que tá em dúvida. Eu acho que é uma boa abordagem aí. Claro, total. Dentro dessa parte de validação, cara, vi um case recente também, que eu acho que eu até comentei contigo e com o Rodrigo no off, que a gente fez um bate-papo anterior, que foi exatamente nessa linha. Só que o meu foi um pouco diferente. Que ao invés de eu fazer uma validação do total, eu pedi um pingo da confiança. O que é o pingo da confiança? É a baita da história do beta, é a baita da história da demo, do teste, da POC, tudo, tem vários nomes para a mesma coisa. Mas a ideia básica cara, já que você não confia em mim para fazer isso na operação inteira, vamos pegar 4, 5 pessoas, você faz o teste, e aí depois o resultado você me fala? A gente fez isso, cara. Foi um puta case. E assim, para deixar mais claro a ideia, trazer um pouco mais para a realidade. Era uma operação que tinha 100% dos agentes 6 por 1. Então era intocável. Puta, a escala sempre foi assim. Aí eu montei uma proposta, porque o sábado era muito ocioso. Então eu montei uma proposta para 5 por 2, para a gente otimizar. A gente ia ter mais pessoas disponíveis para agendar, para discar, para um monte de coisa. Fiz esse bate-papo com a gerente, ela falou, André, puta, sempre foi assim, cara, por que você tá me propondo isso? Não faz sentido, não vão fazer, não tem como. Cara, sem condição, como é que eu vou explicar pros caras que eles vão aumentar 2 horas por dia a mais na semana, tal, não sei o quê? Tudo bem, eu entendo, tal. Nesse primeiro momento eu dei uma recuada, que é um passo importante nos conflitos, você saber o momento certo de falar, principalmente quando a pessoa se exalta ou fica nervosa, porque geralmente ela tampa o ouvido, então quando a pessoa tá com raiva, ela não te ouve. Então é melhor você falar assim, não, tudo bem, você tá certo. No outro dia, quando as coisas acabarem, ou na outra semana, ou numa próxima oportunidade, você aborda aquela pessoa com mais tranquilidade para passar sobre o mesmo tema. Fiz isso, deu um tempo. Não, tudo bem, não tem problema. Segue, tal, não sei o quê. Então, me dá uma chance. Sei que eu tô chegando agora, posso até parecer abusado de propor uma coisa de mudar uma escala que funciona, sei lá, 10 anos desse jeito. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas eu tô te pedindo um voto de confiança. Vocês me trouxeram para cá para ser consultor de vocês, para poder agregar para o processo de vocês, para trazer melhores práticas de mercado. Então, eu tô te fazendo isso num tom de proposta. Me dá uma chance. Vamos fazer assim, a gente pega 5, 6 pessoas e faz esse teste? Beleza. Tudo bem. Não, tudo bem, André. Se é 5, 6 pessoas, não vai me impactar? Vamos fazer, beleza. Cara, primeiro mês fizemos isso daí, 5, 6 pessoas. Não deu nem um mês ao todo, na verdade. Tipo, segunda semana ela já me liga. André, a gente não consegue mudar isso, não? Colocar mais gente? Eu falei, calma, a gente fez 6. Você gostou? Deu certo? Funcionou? Observei que o resultado tá legal, que melhorou.
você estava entregando, sei lá, 70 e pouco de nível, agora está entregando quase 90. Eu acho que funcionou. Da minha parte aqui funcionou, acho que o meu resultado tá bacana. Do seu lado tá funcionando, você está conseguindo agendar mais, está conseguindo localizar melhor os clientes, porque durante a semana é mais fácil localizar do que no sábado, nesse mailing que a gente trabalhava. Cara, fantástico. Não, show de bola, beleza. Chegou no limite, deu ter que barrar ela. Falei, cara, os operadores adoraram, os caras estão trabalhando de segunda a sexta agora, estão produzindo muito mais, estamos entregando o TSF, né, ou o SLA, ou o nível de serviço, cada lugar chama de um jeito. Estamos entregando, tá tudo lindo, estamos com over capacity, tá tudo maravilhoso. Pois bem, não, top demais. Aí eu fiz o inverso, falei, ó, não, calma aí, que ó, daqui para lá você começa a complicar o seu nível de serviço do final de semana. Eu sei que você pode melhorar a experiência do cliente de segunda a sexta, mas é sacanagem que o cara do sábado também ele ficar meia hora na fila porque você quer ganhar na segunda a sexta. Né? Assim que a vida funciona também, a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio. E aí não teve essa discussão. Só que, tipo, eu fiz o... Tipo, é o grande lance de você botar o melzinho na chupeta. Tipo assim, cara, você não confia em mim? Você vai gostar disso aqui. Experimenta. É o lance cara, é o famoso lance da demo, da POC... cara, em tudo que você vai fazer. Vamos pegar um pedacinho, a gente testa. Se der certo, a gente faz o rollout com a operação inteira. A gente faz em larga escala. É assim que funciona com tudo, na verdade, né? Com produto, com vacina, com tudo. Vamos fazer um teste? Vamos pegar uma quantidade de populacional, aliás, populacional, né? Porque é um pedaço da amostra. E aí depois, se der tudo, a gente extrapola isso para o espaço amostral total. Basicamente isso. E foi assim que eu consegui a confiança dela, a ponto dela me cobrar para eu colocar mais gente 5x2. Sendo que nem dava. Acho que o ponto aí, se desse para resumir numa frase, é você fazer uma decisão se tornar fácil, né? Porque né, você tem às vezes a pessoa, quando ela não domina tecnicamente a tua sugestão, para ela a decisão é difícil. Porque é uma decisão custosa para ela. Ela fala assim, tá, você tem domínio do que você está afirmando, mas para ela é um tiro no escuro. Porque ela acha que ela está indo rumo ao abismo. Ela não faz ideia. Ela não faz, é um passo de fé para ela. Tipo, não é um passo técnico. Para você é um passo técnico, para ela é um passo de fé. Né? É isso. Então, até, Rodrigo, você teve, num passado recente aí, até uma migração de várias situações suas de Excel para Power BI, né? Que você catequizou todo mundo aí Então, o que aconteceu foi basicamente isso. É que eu ia até entrar, quando o André falou desse case que ele teve, até lá onde a gente trabalhava junto, no início da operação, quando eu peguei aquela operação que era um pouco maior do lugar onde eu estou hoje, a gente tinha uma determinada dificuldade com a coordenação por conta desse salto de fé que nem você falou, que nem o André colocou. É a mesma coisa. O ponto que o André colocou da humildade, dar o passo para trás. Quantas brigas eu não evitei? Quantos conflitos eu falei, não, isso aqui vai ficar para amanhã, porque não tem como trocar isso aqui agora. Não tem como a gente conversar sobre isso aqui agora, porque existem verdades nas cabeças das pessoas e às vezes você tem que colocar informação para ela, deixar ela digerir a informação e no outro dia ou numa outra hora, num outro momento você vai e fala, você lembra aquilo ali que a gente conversou? Lembra do caminho que eu falei de como ia ser feito? Mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu não tenho como chegar aqui e falar para você, vai ser feito assim e acabou. Isso aqui é um conjunto, somos nós pelo nosso resultado e pelas pessoas que estão aqui. Então, várias vezes isso aconteceu. Sobre a questão técnica de migrar os relatórios do Power BI, eu tive que provar que a ferramenta era suficientemente boa ou melhor do que já tinha aqui. E como que eu fiz isso? Peguei um relatório que já tinha, que já estava rodando há muito tempo, fiz parte dele na ferramenta. Aí mostrei. Aí o pessoal falou, que legal, mas e essa informação que tá faltando, isso aqui lá? Não, beleza, agora, depois que eu mostrei a estrutura para vocês,
vamos começar a adicionar coisa. Por quê? Porque eu queria que eles vissem o ganho no curto prazo. Um arquivo de Excel gigante que você consegue colocar num sistema que traz apenas um link de internet para eles poderem enxergar. A facilidade nos filtros, a facilidade de ver informação conectada direto em banco de dados, que elas têm informação carregada ali de períodos em período durante o dia. Com essa gradatividade da informação sendo jogada para o sistema, para o Power BI, automaticamente eles abraçaram a ideia. Então, assim, depois de certo tempo, eles já não pedem mais nada em Excel. É tudo direto no Power BI. Acabou o Excel. Tudo que puder fazer daqui para frente, eles já criaram um padrão na cabeça deles que antes era o Excel. Tipo, ele vai criar um Excel e todo dia de manhã ele vai atualizar aquilo ali. Isso não é... O padrão para eles é assim, cria um Power BI para mim aí com isso, eu quero que atualize essa hora, eu quero que mostre essa informação, por quê? Criou-se uma facilidade técnica e ela foi vendida aos poucos. Trocou o nome, né? Ou antes me manda um Excel, aí me manda um Power BI. Me manda um Power BI, é isso. E assim, a receptividade nesse assunto, ela foi muito boa, porque eles conseguiram enxergar de cara o ganho em todo aspecto. Um Excel que travava a máquina porque tinha muito Excel aberto, possíveis erros, né? A pessoa pagava alguma coisa. Então, assim, nesse passo, ele foi vendido de uma forma um pouco mais fácil, porque o convencimento técnico ele houve, mas já tinha proximidade com a operação, entendeu? Assim como vocês falaram, houve o ganho gradativo de confiança durante o tempo com as coisas que foram mostradas, e quando foi trocar a ferramenta e a forma de mostrar, também houve uma receptividade boa, porque as pessoas já conheciam a pessoa que estava fazendo, entendeu? Você já era autoridade, né? Já era autoridade no assunto. Tipo assim, eles falaram, não, o Rodrigo tá mostrando isso aqui, eu só preciso que complemente isso e isso. Se tiver isso aqui, para mim tá show. Então, assim, foi feito de forma bem mais tranquila. Cara, e o lance top em cima dessa questão que você falou é exatamente o lance do mel na chupeta. Tipo, cara, Sim. vê isso aqui. Aí o próprio cara vai falar, nossa, mas era isso aí. Tipo assim, é até complicado o que eu vou falar, mas o cara passa a se sentir um idiota por não ter aceitado essa ideia antes. Verdade. Tipo, ele fala, nossa, cara, eu ficava meia hora rodando, tentando abrir esse Excel, não abria, dava limite de linhas e não sei o que, e blá, blá, blá. Nossa, é sério, é só um link mesmo, mas tá tudo... Sério? Muitas vezes de muitos relatórios abertos, né? Muitos relatórios abertos, aí você ia abrir mais um, dava aquele erro, eu fechava tudo. O que já aconteceu com a gente. Quem nunca passou por isso, velho, tomou um Excel, não responde, não sabe. O coração chega, bate mais forte. Aquela que dá vontade de você tira a mão do teclado e reza para destravar. Você fica só assim, volta. E quando volta, você fala, nossa, graças a Deus, voltou. Aí você começa a salvar tudo desesperadamente. Santa Maria do Office, rezai por nós. Pecadores, agora e na hora do backup, né?